20 curiosidades sobre a Grécia que você nunca soube que precisava saber. A Grécia é composta por milhares de ilhas. Você provavelmente já ouviu falar de Santorini, Mykonos e Creta. Mas você sabia que a Grécia é composta por milhares de outras ilhas lindas? Estima-se que a Grécia tenha até 6.000 ilhas e ilhotas, e que apenas cerca de 200 delas sejam habitadas. A Grécia tem 19 patrimônios mundiais da Unesco. Se você adora visitar patrimônios culturais, a Grécia é um lugar especial. O país abriga 19 patrimônios mundiais da Unesco, incluindo locais mundialmente famosos como a Acrópole de Atenas, o Templo de Apolo, Meteora e o Centro Histórico de Corfu. Fãs de história, não deixem de incluir a Grécia em seu roteiro pela Europa. 80% da Grécia é composta por montanhas. Quando você pensa na Grécia, provavelmente imagina praias arenosas, oceanos azuis, prédios caiados e cúpulas azuis. Mas um dos fatos mais surpreendentes sobre a Grécia revela que a maior parte do país é, na verdade, montanhosa, principalmente a Cordilheira do Pindo. É um dos países mais montanhosos da Europa, com 80% do território coberto por montanhas. Não se esqueça de levar um bom par de tênis para a caminhada. Nenhuma parte da Grécia fica a mais de 137 quilômetros do oceano. A Grécia pode ser 80% montanhas. Mas, se você associa um belo mar Mediterrâneo à Grécia, também está certo. A Grécia tem o litoral mais longo da bacia do Mediterrâneo e o 11º litoral mais longo do mundo, com impressionantes 16.000 quilômetros, tornando-se o 10º litoral mais longo do mundo. Com o Mar Egeu a leste, o Mar Mediterrâneo ao sul e o Mar Jônico a oeste, nenhuma parte do país fica a mais de 137 quilômetros de distância do oceano. É muita água. A Grécia tem uma variedade de vida selvagem. Com todas essas paisagens costeiras e montanhosas incríveis, não é de se admirar que a Grécia abrigue alguns dos animais mais singulares do mundo. Alguns animais são encontrados apenas em ilhas gregas específicas, incluindo focas, tartarugas, sapos, lagartos, cobras, peixes, borboletas, camundongos e até mesmo o cri-cri, a cabra selvagem cretense. Algumas curiosidades sobre a Grécia para observadores de pássaros. Existem 240 espécies de aves no país. Considere planejar sua viagem para o inverno, pois é quando mais de 100.000 pássaros e centenas de outras espécies migram para as zonas úmidas da Grécia todos os anos. 6. Mais turistas visitam a Grécia todos os anos do que toda a população grega. Não é segredo que a Grécia é um dos países mais populares do mundo para se visitar. Mas você sabia que mais de 33 milhões de turistas visitam a Grécia todos os anos? Isso é mais que o triplo da população total. É um dos únicos países do mundo com um número de turistas que triplica sua população. O turismo representa cerca de 20% do PIB da Grécia, uma das maiores porcentagens entre todos os países industrializados. 7. A capital da Grécia recebeu o nome da deusa Atena. Atena é a deusa da sabedoria e da guerra, e a padroeira de Atenas. Segundo a mitologia grega, Atena e Poseidon disputavam o direito de nomear a cidade, e os gregos escolheram Atena para ser a padroeira de Atenas. Ambos os deuses ofereceram um presente ao povo. Atena presenteou com uma oliveira e Poseidon com água. No entanto, o povo escolheu a oliveira por ser de maior valor, pois podia fornecer óleo, alimento e madeira. 8. A Grécia é o 5º maior produtor de azeitonas. A oliveira continua sendo uma parte importante da cultura grega até hoje. O país tem mais de 120 milhões de oliveiras e produz 1,2 milhão de toneladas de azeite por ano. Isso o torna o 5º maior produtor de azeite do mundo, depois da Espanha, Itália, Marrocos e Turquia. A Grécia também produz mais variedades de azeitonas do que qualquer outro país. Um dos fatos mais interessantes sobre a Grécia e as azeitonas é que algumas das oliveiras do país, plantadas no século XIII, ainda dão frutos hoje. 9.
Atenas tem mais teatros do que qualquer outra cidade do mundo. Dizem que o mundo é um palco. E isso é verdade em Atenas. Com 148 palcos teatrais, a cidade tem o maior número de palcos teatrais do mundo, superando até mesmo o West End de Londres e a Broadway de Nova York. É justo que Atenas ostente esse título, já que é o lugar onde a arte da atuação e do teatro nasceram. 10. Existem mais de 4.000 danças tradicionais na Grécia. Com todos esses palcos teatrais, é inevitável que haja muita dança na Grécia. Aliás, os gregos amam tanto dançar que existem mais de 4.000 danças tradicionais oficiais na Grécia. Elas vêm de todo o país, então você precisa encontrar um lugar para dançar durante sua viagem à Grécia. 11. É um dos lugares mais ensolarados do mundo inteiro. Um dos nossos fatos favoritos sobre a Grécia é que é um dos países mais ensolarados do mundo, desfrutando de mais de 250 dias de sol, ou 3.000 horas de sol, por ano. Algumas ilhas chegam a ter cerca de 300 dias de sol por ano. Não se esqueça de levar protetor solar. 12. Existem mais museus arqueológicos na Grécia do que em qualquer outro país. Com mais de 110 museus arqueológicos, a Grécia ocupa o primeiro lugar no mundo. Do Museu da Acrópole e do Museu Arqueológico Nacional de Atenas aos sítios arqueológicos de Delfos e Olímpia, você encontrará algumas das coleções de antiguidades gregas mais importantes e notáveis do mundo. 13. Tem outro nome. Uma curiosidade sobre a Grécia é que o nome oficial do país é República Helênica. Os gregos são conhecidos como helenos e chamam seu país de Hélade, uma palavra grega antiga. Esses termos originais foram usados até o período bizantino, quando os governantes romanos batizaram os helenos de Graecos, de Graécia. Hoje, a Grécia é novamente conhecida oficialmente como República Helênica. 14. O grego é uma das línguas mais antigas ainda em uso. A língua grega é considerada uma das línguas escritas mais antigas ainda em uso hoje. Com base em achados arqueológicos, acredita-se que tenha sido usada continuamente por mais de 5.000 anos. O grego também teve uma enorme influência no inglês e em outras línguas de origem latina. Antes de viajar para a Grécia, tente aprender algumas frases em grego. Isso será apreciado pelos moradores locais e certamente enriquecerá sua experiência de viagem neste país incrível. Se você está pensando em uma viagem a esta terra ancestral de sol, mar e souvlaki, confira nossa seleção de passeios pela Grécia. Aqui, você descobrirá o melhor do charme grego através de seu povo. Compartilhe seu pão com os vibrantes moradores locais, seja acolhido em pequenas comunidades insulares e leve para casa um pouco de como viver no estilo mediterrâneo. 15. Jogos Olímpicos. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na Grécia há mais de 2.700 anos, em Olímpia. Assim como hoje, eles aconteciam a cada 4 anos, com cerca de 50.000 pessoas vindas de toda a Grécia para participar e assistir. Não eram apenas um evento esportivo, mas um festival religioso realizado em homenagem a Zeus, rei dos deuses gregos. Não havia medalhas nesses jogos antigos, mas os vencedores eram tocados pelos deuses e recebiam uma coroa de folhas. E muita glória, é claro. 16. A montanha mais alta da Grécia é o Monte Olimpo. O Monte Olimpo é a montanha mais alta da Grécia e, na mitologia grega, era o lar dos deuses e o local do trono de Zeus. Ele se eleva a 2.917 metros acima do nível do mar. Faz parte da cadeia montanhosa do Olimpo, próxima ao Golfo Termaico, no Mar Egeu. A região também foi o primeiro parque nacional da Grécia, tendo conquistado seu status em 1938. Toda a área do Olimpo cobre cerca de 500 km². 17. A Grécia foi um membro fundador da União Europeia. A Grécia foi um dos membros fundadores da União Europeia, UE, e se tornou o 11º membro quando aderiu em 1981. Embora a Grécia só tenha adotado o euro em 2001. 18.
Os antigos filósofos gregos moldaram o mundo. Houve muitos filósofos gregos, sendo os mais conhecidos Sócrates, Platão e Aristóteles. Pensadores como Tales, Heráclito e Epicuro foram igualmente influentes, mas não tão populares. Suas ideias ajudaram a formar e continuam a moldar grande parte do discurso filosófico ocidental, abrangendo ética, metafísica, epistemologia e política, abordando uma gama de ideias diferentes, desde a natureza humana até a ética e os dilemas morais. 19. O grego era o alfabeto original. O alfabeto grego tem mais de 2.500 anos, e suas 24 letras formaram a base de muitos alfabetos modernos, como o latino. A própria palavra alfabeto vem das duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta. 20. Os minoicos foram uma das primeiras civilizações conhecidas da Europa. Não foi apenas o alfabeto que os gregos desenvolveram. A civilização minoica, na ilha de Creta, é uma das primeiras civilizações registradas na Europa e prosperou de 3000 a 1100 a.C. Sabe-se que eles desenvolveram 2 sistemas de escrita e criaram uma riqueza de arte, desde cerâmica, estatuetas e afrescos centrados em temas da natureza.